Alguma vez você já sentiu que Deus ficou em silêncio justamente quando você mais precisava ouvir a sua voz? Neste momento da sua vida, enquanto enfrenta incertezas e dor, há algo poderoso acontecendo no invisível que você precisa conhecer. Hoje Deus quer revelar a você uma verdade transformadora. Ele está preparando você para algo grande e tudo o que você está vivendo tem um propósito divino específico. Não é por acaso que esta mensagem chegou até você. Assim como Jesus preparou seus discípulos através de temporadas difíceis antes de enviá-los para mudar o mundo, Deus está forjando em você o caráter e a fé necessários para o seu destino. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: Deus me prepara para algo grande, não vou desistir agora. Que esta declaração seja a sua âncora durante toda esta jornada de descoberta. Comecemos. Número 1. O sussurro divino na sua tormenta. Há momentos na sua vida em que parece que tudo está desmoronando, em que o silêncio de Deus pesa mais que o barulho da tormenta ao seu redor. É nesses instantes que surge a pergunta mais íntima: onde estás, Senhor? Por que não respondes? E, no entanto, em meio à tempestade, Deus sussurra com voz suave e clara. Nem sempre ele fala com trovões nem relâmpagos. Muitas vezes o faz no sussurro mais terno, numa palavra que chega ao seu coração justamente quando você mais precisa. O que hoje você enfrenta não é um acidente, não é descuido, mas um encontro divino para que descubra de forma pessoal o quanto Ele te ama e quais planos tem preparados para você. Como diz Isaías 43:1, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Talvez você tenha pensado que a voz de Deus só se ouve em templos ou em grandes momentos de oração, mas a sua voz pode alcançar você na cozinha enquanto lava a louça, no trabalho em meio ao cansaço, naquelas madrugadas em que ninguém mais te entende. Ele é um pai próximo que não precisa de rituais complicados para te encontrar. A sua presença é real e pessoal. O próprio Jesus disse em João 10:3 que o pastor chama as suas ovelhas pelo nome e elas reconhecem a sua voz. Essa é a verdade que hoje Ele quer te lembrar. Você não é uma ovelha perdida. Você é seu filho amado. E mesmo que a tormenta te faça sentir sozinho, Ele está aí, falando contigo de maneira íntima. Pode ser que agora mesmo você sinta que a sua vida está em pausa, como se todos avançassem menos você. Você se pergunta se Deus realmente esqueceu da sua oração, se talvez não seja digno o suficiente de uma resposta. Deixe-me te dizer com todo o amor do Pai, o silêncio dele não é ausência, é ensino. Ele está preparando em segredo aquilo que você ainda não pode ver. O que hoje é construído no oculto será o que amanhã sustentará o visível. O processo dói, eu sei, mas esse desconforto é a prova de que Deus está moldando o seu caráter, fortalecendo a sua fé e preparando o seu coração para algo que vai além do que você imagina. Se você olhar para o seu passado, verá que cada momento de dificuldade também foi preparação. Lembra daquela vez em que acreditava que não conseguiria e, no entanto, avançou? Não foi por acaso. Era Deus te mostrando que a fidelidade dele sempre chega no tempo certo. Cada lágrima que você derramou foi semente de fé. Cada noite de insônia foi uma oração que subiu como incenso diante do trono dele. Agora, o que você vive não é um fim, mas o prelúdio de um novo começo. Deus não desperdiça a dor, Ele a transforma em propósito. Eu sei que às vezes o cansaço parece insuportável. Você já passou meses ou anos esperando e sente que não tem mais forças para manter a fé. Quero validar esse sentimento porque ele é real. Mas também quero te lembrar do que diz Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. As suas forças humanas são limitadas, mas é na sua fraqueza que ele se glorifica. O que você sente como limite, Deus vê como o ponto perfeito para demonstrar o seu poder.
Talvez a culpa também tenha sido um dos seus pesos. Você pensa nos erros cometidos, nas decisões equivocadas que parecem ter te atrasado. Mas a graça de Deus não tem data de vencimento. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A especialidade dele são as segundas oportunidades. Quando o filho pródigo voltou ao pai, não encontrou reprovação, mas sim um abraço e um banquete preparado para ele. Isso mesmo é o que Deus está preparando para você. Um novo começo, limpo de condenação e cheio de esperança. Em meio à sua ansiedade pelo futuro, escute esta promessa. Jeremias 29:11 diz que Deus tem planos de paz e não de mal, para te dar um futuro cheio de esperança. Pode ser que você não entenda como eles se cumprirão, mas a sua tarefa não é controlar o caminho, e sim confiar no guia. Quando você solta a necessidade de ter todas as respostas, permite que Deus te mostre que o tempo dele é sempre perfeito. O que hoje parece atraso é, na verdade, proteção. O que parece uma porta fechada é a preparação para abrir a correta. Quero que você receba esta mensagem não como algo geral, mas como um chamado pessoal. Este não é apenas mais um vídeo que apareceu na sua tela. É um lembrete da parte de Deus que te diz: eu estou contigo na tormenta. Não desista agora. O que preparo para você é maior do que imagina. Abra o seu coração e espere o encontro. Faça uma pausa, respire profundamente e diga ao Senhor: aqui estou, fala comigo. Essa simples oração abre espaço para que a voz dele se faça presente dentro de você. Então, ainda que a tormenta rugir, preste atenção ao sussurro. Ainda que a espera seja longa, mantenha a expectativa. Ainda que você sinta que não pode mais, descanse na promessa. Deus não terminou com você. Pelo contrário, Ele apenas começou a te mostrar o que tem preparado. E quando esse dia chegar, você entenderá que cada lágrima, cada silêncio e cada momento de incerteza foram parte de uma história de amor escrita pelas mãos do seu Pai. Ele está te preparando para algo grande. Não desista agora. Número 2. O silêncio que treina o seu ouvido espiritual. O silêncio de Deus pode ser um dos momentos mais desconcertantes da vida espiritual. Quando você ora com fervor e não obtém resposta imediata, quando busca sinais e eles não aparecem, o coração treme e a mente sussurra: será que Deus me abandonou? Mas ouça bem, o silêncio de Deus nunca é abandono, sempre é formação. É nesses espaços aparentemente vazios que Ele trabalha com maior profundidade dentro de você. O que você percebe como ausência é, na verdade, uma sala de aula divina, onde o seu ouvido espiritual está sendo treinado. Pense no músico que precisa de um quarto silencioso para afinar o seu instrumento. Se houvesse barulho ao redor, jamais distinguiria a nota exata. Da mesma maneira, Deus permite silêncios na sua vida para eliminar o ruído que impede de reconhecer a sua voz. Não são castigos, são treinamentos. Em 1 de Reis 19:12, Elias buscava a Deus no vento forte, no fogo, no terremoto, mas não o encontrou ali. Somente quando veio um sussurro suave, delicado e quase imperceptível, reconheceu a presença do Senhor. Assim também você está sendo preparado para discernir a voz do seu Pai, não no estrondoso, mas no íntimo. Eu sei que dói sentir que você clama e não há resposta. Essa sensação de vazio pode esmagar o ânimo e levar você a pensar que as suas orações batem no teto. Mas deixe-me te lembrar do que diz o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há momentos em que o mais espiritual que você pode fazer é parar, calar e confiar, porque no silêncio Ele não apenas te ouve, mas também te ensina. Ele mostra que a fé não depende de emoções intensas nem de experiências extraordinárias, mas de uma obediência constante que confia, mesmo sem sentir.
Quando Deus se cala, também revela de que você estava se alimentando. Se a sua fé dependia apenas de respostas rápidas ou de emoções passageiras, o silêncio expõe essa fragilidade. É como quando o povo de Israel atravessou o deserto. Ali não havia banquetes nem luxos, apenas dependência diária do maná. No seu próprio deserto, o maná de Deus é a sua presença invisível, mas real. Você aprende a confiar no que não vê, a se sustentar no que não sente, e isso fortalece a sua fé mais do que imagina. Eu entendo que você possa estar cansado, que a espera te desgaste e que as suas forças estejam no limite. Eu valido esse sentimento, porque é humano se desanimar. Mas quero te lembrar com ternura que o silêncio não é indiferença. É como um pai que permanece em silêncio enquanto o filho aprende a dar sozinho alguns passos. Ele está ali, vigiando, pronto para segurá-lo se cair, mas dá espaço para que fortaleça as suas pernas. Da mesma forma, Deus faz com você. Deixa que avance, tropece, se levante, até que a sua fé esteja firme. O treinamento auditivo espiritual também implica se despir das distrações. Quantas vezes enchemos os nossos dias de vozes alheias, redes, notícias, preocupações, comparações? Todo esse ruído rouba a nossa capacidade de distinguir o eterno em meio ao cotidiano. O silêncio de Deus, então, se torna um espelho que mostra o quanto você estava dependendo do barulho para se sentir seguro. E nesse descobrimento nasce a oportunidade de buscar com maior profundidade o único que permanece, a sua voz suave, inconfundível e fiel. Uma prática simples, mas poderosa, que você pode começar hoje é dedicar 10 minutos diários a um silêncio intencional diante de Deus. Não se trata de preencher o tempo com palavras, mas de permanecer quieto, fechar os olhos e dizer: Senhor, aqui estou, ensina-me a te ouvir. Talvez você não ouça uma voz audível, mas começará a notar paz, direção, clareza nas suas decisões. Esse espaço de quietude será o terreno fértil onde a semente da sua voz crescerá na sua vida. Se alguma vez você disse, Deus não me ouve, quero te responder com amor. Ele sim te ouve, mas agora está te ensinando a ouvi-lo. E para que isso aconteça, às vezes ele precisa se calar. Como um bom mestre que sabe quando falar e quando deixar o aluno refletir, Deus sabe quando silenciar para que você descubra o quanto aprendeu. Esse silêncio que hoje parece um muro, amanhã você lembrará como a escola onde a sua fé se tornou madura e forte. O silêncio de Deus não é um ponto final, é uma pausa necessária para que o seu ouvido aprenda a distinguir o verdadeiro do passageiro. Não desanime se hoje você não sente a sua voz, porque nesse silêncio ele está preparando a melodia mais bela da sua vida. E quando soar, será clara, firme e tão pessoal que você saberá sem duvidar que ele sempre esteve ali, treinando o seu coração. O silêncio está te formando, e essa formação é o primeiro sinal de que o grande que Deus prepara para você já está a caminho. O silêncio te treina para o segundo sinal, aquele que revelará com mais clareza como Deus molda a sua vida nesse processo de preparação. Número 3. Portas fechadas que são redirecionamento divino. Quando uma porta se fecha diante de você, a primeira coisa que se experimenta é frustração. Você orou, trabalhou, esperou e, de repente, a oportunidade que parecia segura se desfaz. Esse momento pode parecer uma derrota, como se Deus tivesse decidido ignorar o seu esforço. Mas quero que você veja com outros olhos. Cada porta fechada não é um castigo, é um redirecionamento amoroso. Deus, em sua sabedoria, vê o que você não vê, e quando decide fechar um caminho é porque tem reservado um melhor, ainda que no momento você não consiga compreender. O coração humano traça planos, faz projetos, sonha com metas, e não é errado desejar. Mas como diz Provérbios 16:9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos.
Essa direção divina às vezes implica em virar para rumos inesperados. Você pensava que aquele trabalho era o seu destino, mas a porta não se abriu. Você acreditava que aquele relacionamento era o certo, mas se quebrou. Você confiava que aquela oportunidade seria a chave, mas não prosperou. E, no entanto, em tudo isso, Deus estava te protegendo daquilo que poderia te desviar ou te ferir. Olhe para a vida de José, rejeitado por seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, uma sucessão de portas fechadas que, vistas de fora, pareciam tragédias irreversíveis. Mas em Gênesis 50:20, o próprio José declara a seus irmãos: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Essa é a lógica divina. A porta que se fechou em Canaã o levou ao palácio no Egito. O que parecia rejeição foi, na verdade, redirecionamento. O mesmo acontece com você. Há portas que Deus não permite que você atravesse porque sabe que atrás delas não há vida, mas sim desgaste, dor e perda. E ainda que da sua perspectiva soem como sonhos frustrados, da perspectiva dele são proteção. É como um pai que tranca a porta que leva a um lugar perigoso. A criança chora porque não entende, mas o pai sorri porque sabe que está guardando-a de algo que poderia machucá-la. Assim também o nosso Pai Celestial fecha portas que você abriria com insistência, mas o faz para te preservar. A imaturidade espiritual insiste em empurrar portas à força, exigindo que se abram. A maturidade, ao contrário, para e pergunta-lhe: "Senhor, o que queres me ensinar aqui? Por que me detiveste neste ponto?" Essa mudança de perspectiva é fundamental. Uma porta fechada não é um fim, é um convite para crescer em discernimento, para revisar as suas motivações, para perguntar se o seu desejo estava alinhado à vontade de Deus ou se era apenas um impulso pessoal. Muitas vezes, a rejeição de hoje é a libertação que amanhã você agradecerá. Pense também na vida de Davi. Ele foi ungido como rei quando ainda era apenas um jovem pastor, mas não subiu ao trono imediatamente. Durante anos, enfrentou perseguição, esconderijos em cavernas, batalhas constantes. A porta do reinado estava prometida, mas ainda fechada. Por quê? Porque entre a promessa e o cumprimento, Deus estava formando em Davi um coração segundo o seu. Se tivesse subido ao trono sem esse processo, a pressão o teria destruído. A espera e as portas fechadas não o castigavam, o forjavam. Eu sei que uma porta fechada fere o coração. Sei que dói ver outros avançarem enquanto você fica para trás. Não devemos invalidar essa dor, porque ela é real, mas também não devemos nos prender à frustração. Em vez de dizer "Deus me castigou", aprenda a dizer "Deus me redirecionou". O amor dele não se mede apenas pelas portas que abre, mas também pelas que decide fechar para cuidar de você. A prática que você pode fazer hoje é olhar para as portas fechadas da sua vida com outros olhos. Revise as suas motivações. O que havia por trás desse desejo? Era realmente vontade de Deus ou era apenas um anseio imaturo do coração? Faça a si mesmo estas perguntas em oração. Senhor, o que estás me mostrando com esta negativa? Que caráter queres formar em mim enquanto espero? Esse exercício de exame permitirá que você descubra a mão de Deus, até mesmo no que parecia um fracasso. Talvez você pense: esperei tempo demais e a porta ainda não se abriu. Lembre-se de que o que Deus constrói devagar permanece para sempre. O tempo que demora não é atraso, é perfeição. O silêncio e as portas fechadas fazem parte do mesmo processo de preparação. Eles estão te treinando para reconhecer o que é certo e fortalecendo a sua fé para quando chegar o prometido. Portanto, quando você se encontrar novamente diante de uma porta que não cede, não bata com desespero. Aproxime-se dela com fé e diga: Pai, se esta não é, confio que me mostrarás a que é. Essa atitude abre o seu coração para receber a direção divina.
Porque enquanto você vê um não doloroso, o céu está preparando um sim glorioso. Não desista agora, porque as portas fechadas de hoje são o sinal de que Deus está te guiando para algo muito maior. As portas se reorganizam como os relacionamentos, e esse é o próximo sinal que Deus usa para mostrar que a sua preparação continua ativa na sua vida. Número 4. Relações que se redefinem por temporadas. Há temporadas em que você percebe que certas relações mudam de forma inesperada. Pessoas com quem você compartilhava tudo, de repente se distanciam. Amizades que pareciam inseparáveis já não têm a mesma proximidade. E embora isso doa profundamente, você precisa entender que nem todas as relações foram desenhadas para acompanhá-lo em todas as etapas da sua vida. Algumas foram necessárias para sustentá-lo ontem, mas não estão destinadas a caminhar com você amanhã. Deus, em sua sabedoria, reorganiza seus círculos porque está preparando o seu coração e o seu entorno para o novo que vem. A palavra diz em Provérbios 27:17, como o ferro com o ferro se afia, assim uma pessoa afia a outra. Isso significa que as relações corretas o afiam, o edificam e o aproximam mais do propósito divino. Mas também existe a ferrugem, aquelas influências que, em vez de fortalecê-lo, vão desgastando sua fé pouco a pouco. E embora seu coração valorize a história compartilhada, você deve aprender a priorizar o seu destino acima da nostalgia. Uma árvore não pode crescer forte se se apega a ramos secos. Precisa podar o que já não dá fruto para que a seiva flua para o novo. O próprio Jesus nos dá um exemplo claro. Das multidões que o seguiam, escolheu 12 para um processo mais íntimo de preparação, como vemos em Marcos 3,14. Não porque desprezasse os demais, mas porque sabia que sua missão exigia um círculo específico naquele momento. Essa escolha nos ensina que redefinir relações não é traição, é obediência à direção do Pai. Às vezes, Deus permite que certas pessoas se afastem, não porque elas sejam más, nem porque você seja insuficiente, mas porque a atribuição que vem requer novos níveis de comunidade. Sei que aceitar isso não é simples. Quando alguém se afasta, a dor da perda pesa. Você se pergunta se fez algo errado, se poderia ter feito mais para conservar esse vínculo. Mas quero lhe dizer com ternura, nem todo afastamento é fracasso relacional. Muitas vezes é propósito divino. O distanciamento também pode ser uma forma de proteção, um movimento celestial que evita que você carregue pesos que não estão destinados para esta temporada. Deus está formando seu caráter, e parte dessa formação é ensiná-lo a discernir quem impulsiona sua fé e quem a enfraquece. Faça um inventário espiritual. Há pessoas que o aproximam mais de Deus com suas palavras, seu exemplo e sua oração. Esses são ramos vivos que você deve cuidar. Há outras que o drenam, que o fazem retroceder em vez de avançar. Esses são ramos que talvez precisem ser podados. E esse processo não se faz com ressentimento, mas com gratidão. Você pode abençoar o que aquela relação significou, mas entender que sua prioridade agora é o chamado que Deus está depositando em você. O coração valoriza a história compartilhada, as memórias, as promessas de amizade, mas o espírito o impulsiona a olhar para a frente e a reconhecer que o destino é maior do que a comodidade. Não se apegue ao que já cumpriu seu propósito. Quando Deus move pessoas do seu lado, é porque está trazendo novas conexões que edificam, que fortalecem sua fé e que o preparam para o extraordinário que vem. Ele nunca o deixará sozinho, sempre proverá companheiros de caminhada para sua nova etapa. Quero encorajá-lo a não resistir a esse processo. Talvez você tenha perguntado, Senhor, por que esta pessoa já não está? E a resposta de Deus pode ser, porque agora você precisa de um novo círculo que se alinhe com você em fé, em visão e em propósito. Quando você aceita isso, seu coração se liberta de cargas desnecessárias e fica disponível para receber as pessoas certas.
O ferro se afia com ferro, não com madeira macia, nem com pedra quebradiça. O mesmo acontece com você. As relações que Deus envia são as que vão extrair o melhor de você, não as que o prendem ao passado. Uma prática que você pode iniciar é fazer um inventário de suas relações. Ore e pergunte-se: quem são os que me impulsionam para Deus e quem são os que freiam a minha caminhada espiritual? Anote esses nomes, agradeça por cada um e apresente sua lista ao Senhor pedindo discernimento. Não se trata de cortar vínculos com frieza, mas de decidir a quem você dará prioridade no seu tempo, em suas conversas e em sua intimidade espiritual. Isso fará a diferença entre ficar estagnado ou avançar para o propósito que Deus já preparou para você. Lembre-se de que o que hoje parece perda é, na verdade, poda para crescimento. Se você aceita essa obra do Espírito, descobrirá que suas relações se alinharão com o que Deus está construindo em você. E com esses círculos redefinidos, você estará mais forte para enfrentar a próxima etapa. Porque quando o seu entorno é claro, suas provas revelam com maior profundidade a fé que Deus está aperfeiçoando em sua vida. Número 5. Provas que revelam caráter sob pressão. As provas nunca chegam no momento que esperamos, nem da forma que gostaríamos. Aparecem como interrupções, como tempestades repentinas que parecem desestabilizar tudo o que você construiu. No entanto, da perspectiva de Deus, as provas não são castigos. São exames que confirmam o que você já aprendeu e revelam o que ainda precisa ser formado em você. O apóstolo Tiago nos lembra em Tiago 1:2-3. Considerai como suprema alegria quando vos encontrardes em diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. A prova, longe de ser um obstáculo, é a ferramenta que Deus utiliza para desenvolver em você a resistência espiritual de que precisará para o grande que Ele já preparou. A pressão tem uma forma particular de revelar o que realmente há no coração. Quando tudo vai bem, é fácil mostrar fé, paciência e amor. Mas é no fogo da dificuldade que se evidencia se o seu fundamento está sobre a areia ou sobre a rocha. Jesus ensinou que a casa construída sobre a rocha permanece firme quando chegam os ventos e as chuvas, mas a construída sobre a areia desmorona. As provas não inventam os seus alicerces, simplesmente os expõem, e essa exposição, embora desconfortável, é uma bênção, porque mostra com honestidade onde você precisa crescer. O ouro é reconhecido por sua pureza depois de passar pelo fogo. O mesmo acontece com você. O caráter que Deus está formando na sua vida brilha com maior clareza quando você atravessa momentos de pressão. Não significa que você seja perfeito, significa que o seu coração está sendo estabilizado, na verdade de que a sua identidade não depende de aplausos nem de resultados, mas de ser filho amado de Deus. Jó entendeu isso em meio à sua dor, quando depois de perder tudo, ainda pôde dizer: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Esse tipo de integridade sob pressão é o que Deus quer cultivar em você. É natural sentir ansiedade quando você reconhece que está sendo provado. Você pode chegar a pensar: e se eu não passar no exame? E se eu decepcionar a Deus? Mas deixe-me lembrá-lo de algo. O propósito da prova não é reprová-lo, mas treiná-lo. Assim como um bom professor não elabora um exame para destruir o aluno, mas para consolidar o conhecimento, Deus permite a prova para que você confirme o que aprendeu e identifique o que ainda precisa de maturidade. Ele não está esperando que você caia, ele deseja que você cresça. A chave depois de cada prova é parar e fazer um exame honesto. O método espiritual que você pode aplicar é simples, mas poderoso. Pegue um diário e responda a 4 perguntas depois de cada dificuldade. O que senti, o que pensei, o que falei e o que fiz.
Ao escrever, você poderá reconhecer padrões, forças que antes não valorizava e também fraquezas que precisam ser entregues a Deus. Esse exercício transforma a prova em lição e converte a dor em formação. Lembre-se de que um coração treinado não é um coração que nunca falha, mas um que sabe se manter estável mesmo quando tropeça. O caráter sob pressão se fortalece a cada experiência. A paciência que se produz em meio à prova não é passividade, é perseverança ativa. A certeza de que Deus continua agindo, mesmo que você não veja resultados imediatos. Essa paciência madura é a que capacita você para sustentar o que vem. Porque o grande que Deus planejou para você requer um caráter sólido, não apenas entusiasmo momentâneo. Não ignore também que cada prova revela de que você estava dependendo. Às vezes, a dificuldade desnuda que a sua confiança estava colocada em pessoas, em recursos ou na sua própria força. Quando esses apoios desaparecem, você descobre que o único fundamento seguro é Cristo. E embora essa descoberta doa, ela se torna a maior riqueza, porque você aprende a descansar no Deus que nunca falha. As provas também são oportunidades de testemunho. As pessoas observam como você reage sob pressão e é ali que a sua fé se torna um farol para outros. Quando você escolhe confiar em Deus em meio à tempestade, está mostrando que a sua confiança não é teórica, mas real. Você está pregando com a sua vida mais forte do que com suas palavras. Talvez agora mesmo você esteja no meio de uma prova e sinta que as forças estão se esgotando. Quero encorajá-lo. Não desista. Esta temporada não é para destruí-lo, é para formá-lo. Seu pai está com você no processo, sustentando sua mão, fortalecendo seu espírito e refinando seu caráter. Cada lágrima que você derrama não é em vão. Cada oração em meio à dor está sendo ouvida. O que hoje parece um exame interminável, amanhã você lembrará como o lugar onde sua fé amadureceu e sua confiança em Deus se tornou inabalável. Permita que esta prova cumpra o seu propósito. Não a veja como um muro, veja-a como uma oficina onde o Mestre está lapidando sua vida. Quando o fogo passar, você sairá como ouro, mais puro, mais forte, mais preparado. Porque o caráter provado é a evidência de que Deus está preparando você para algo grande. E esse caráter provado precisa de disciplina constante, porque o que se constrói na intimidade é o que o sustentará em público. Número 6. Disciplina diária que constrói grandeza silenciosa. A grandeza espiritual não se constrói em um só dia, nem se sustenta em impulsos emocionais que aparecem e desaparecem. A verdadeira grandeza se edifica no secreto, nesses hábitos constantes que parecem pequenos, mas que, repetidos com fidelidade, produzem frutos eternos. Jesus expressou isso com clareza em Lucas 16:10. Aquele que é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Isso significa que Deus observa como você administra o que já está em suas mãos, antes de lhe confiar algo maior. Não se trata do espetáculo que você faz em público, mas da constância que você mantém no escondido. Quantas vezes oramos pedindo oportunidades gigantes, uma plataforma maior, uma bênção extraordinária, mas desprezamos a lista de tarefas simples que temos hoje. Queremos conquistar cidades, mas esquecemos de ser fiéis em casa. Pedimos para falar a multidões, mas não paramos para ouvir com paciência a pessoa que está perto de nós. É no ordinário que se mede a sua fidelidade, porque o extraordinário só se abre para aqueles que sabem ser constantes no cotidiano. Pense em um atleta. Ele não chega à competição de um dia para o outro. Treina diariamente, mesmo quando não há público, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando o corpo está cansado. O sucesso visível que outros celebram foi preparado em anos de disciplina silenciosa. Assim é a vida espiritual. Cada oração de madrugada, cada capítulo da palavra lido com constância, cada ato de obediência repetido vez após vez, é treino para sustentar o chamado que Deus colocou em sua vida.
O próprio Jesus nos ensinou na parábola dos talentos em Mateus 25:21, quando o Senhor diz: "Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei." A fidelidade se mede pela repetição, não pela intensidade. É fácil se comprometer um dia com fervor, mas o que realmente edifica o seu caráter é permanecer em obediência, mesmo quando não sente emoção. A disciplina é a linguagem daqueles que entendem que o grande se constrói passo a passo, não em saltos esporádicos. Quero validar algo. Muitas vezes, a disciplina diária parece insignificante. Orar 10 minutos, ler um capítulo, agradecer pelo cotidiano, pode parecer muito pouco diante dos problemas enormes que você enfrenta. Mas esses hábitos, como gotas constantes de água, vão moldando a rocha do seu coração. O que agora parece invisível, amanhã será a base sólida que sustentará o peso do grande que Deus colocará em suas mãos. Convido você a definir 3 práticas mínimas inegociáveis que façam parte da sua rotina diária. Não precisam ser longas nem complicadas, mas devem ser constantes. Pode ser ler ao menos um versículo, orar brevemente antes de dormir e agradecer em voz alta por algo a cada manhã. São esses pequenos atos, repetidos com fidelidade, que alinham o seu coração com a presença de Deus. Esse 1% santo, essa soma de micropráticas, constrói grandeza silenciosa. Lembre-se de que a constância vence o talento quando o talento não é disciplinado. Talvez você sinta que não é o mais forte, nem o mais preparado, nem o mais talentoso. Mas, se você for constante no pequeno, abrirá portas que outros com mais dons não puderam sustentar. Porque a disciplina diária cria raízes profundas e uma árvore com raízes firmes resiste às tempestades que arrancam os superficiais. Não desanime se o processo parecer lento. Deus nunca tem pressa, mas também não se atrasa. Cada dia de fidelidade conta. Cada prática repetida é um tijolo no edifício do seu destino. Talvez ninguém aplauda a sua constância hoje, mas o céu registra. E chegará o momento em que essa fidelidade silenciosa será a plataforma sobre a qual Deus o colocará para algo muito maior. Eu sei que o cansaço às vezes faz você pensar: de que adianta continuar se não vejo resultados? Mas não se esqueça do que diz Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A sua semeadura constante dará fruto, e esse fruto chegará no tempo perfeito de Deus. Discipline-se no pequeno, porque nessa repetição silenciosa, Deus está preparando o seu caráter para sustentar o extraordinário. Não busque grandeza imediata, abrace a grandeza diária da fidelidade. Porque o que você pratica hoje no secreto será o que sustentará a sua vitória amanhã no visível. A disciplina externa prepara para a cura interna, e esse é o próximo passo que Deus quer trabalhar em sua vida. Número 7. Cura interior que liberta o futuro. Há feridas que não se veem, mas que pesam mais do que qualquer carga visível. São lembranças, traições, perdas ou palavras que marcaram a sua alma e que, se não forem tratadas, se transformam em um teto que limita o seu crescimento. Você pode ter dons, oportunidades e até portas abertas, mas, se o seu coração continua sangrando por dentro, mais cedo ou mais tarde, essa ferida sabota o que Deus quer lhe entregar. Por isso, o Senhor não quer apenas usá-lo, Ele quer curá-lo completamente. Ele não prepara apenas o seu talento, também prepara o seu interior, porque sabe que o que não é curado no secreto pode destruir o que se constrói em público. Isaías 61:1 declara: Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Esse é o coração de Jesus, curar antes de enviar. Vemos isso também em Lucas 9:1-2, quando Jesus dá autoridade aos discípulos para curar enfermos e libertar cativos antes de enviá-los a pregar. Porque a missão e a cura andam de mãos dadas.
Não se trata apenas do que você vai fazer para Deus, mas do que Ele primeiro quer fazer em você. A cura interior não é um luxo opcional. É parte essencial da preparação para o grande que está por vir. O verdadeiro freio na vida de muitos não é a falta de oportunidades externas, mas feridas internas não tratadas. Talvez você diga, não avanço porque não tenho recursos, ou não avanço porque não me apoiam. Mas, na verdade, o que pesa é o ressentimento acumulado, a culpa não resolvida ou o medo constante que ainda governa o seu interior. Deus quer tirar essas pedras que bloqueiam o seu coração para que você possa correr sem correntes em direção ao que Ele desenhou para você. A cura nem sempre parece espetacular. Às vezes, não chega em um culto com luzes, nem em um momento de euforia. Muitas vezes, a cura começa em uma conversa honesta com Deus, em uma oração simples onde você diz, Pai, esta ferida ainda dói, ajuda-me a entregá-la a Ti. Outras vezes, implica buscar ajuda, falar com alguém de confiança, pedir aconselhamento. Isso não é fraqueza, isso é sabedoria, porque quem reconhece as suas feridas não fica preso nelas. Abre a porta para que Deus opere. Colocar limites saudáveis também faz parte da cura. Muitas vezes você suporta ambientes que drenam a sua fé porque pensa que isso é espiritualidade. Mas Deus não o chama para viver preso ao passado, nem a relacionamentos tóxicos que o impedem de crescer. Parte do seu processo de cura é aprender a dizer não ao que fere e dizer sim ao que edifica. O próprio Jesus se afastava das multidões para cuidar de sua relação com o Pai. Esse exemplo nos mostra que proteger o seu interior é um ato de obediência, não de egoísmo. Imagine um soldado prestes a entrar em uma batalha decisiva. Se ele está ferido e não para curar-se, a batalha pode custar-lhe a vida. Mas se cuida das feridas antes, estará pronto para vencer. Assim também você. Deus quer que você seja curado agora, antes de colocá-lo em batalhas e responsabilidades maiores. Não porque não confie em você, mas porque o ama demais para expô-lo sem que primeiro seja fortalecido. Eu sei que falar de feridas não tratadas pode mexer com a dor. É possível que você se lembre de pessoas que falharam com você, de situações injustas, de momentos em que sentiu que a vida se despedaçava. Não se envergonhe de sentir, não negue a dor. Jesus não veio para minimizar as suas lágrimas, veio para recolhê-las e transformá-las. No processo de cura, as suas lágrimas são sementes que darão fruto de liberdade e de nova esperança. Hoje, quero encorajá-lo a dar um passo concreto. Identifique uma ferida recorrente que você sente que retorna vez após vez em sua vida. Escreva-a, nomeie-a diante de Deus e decida tomar uma ação específica nesta semana. Talvez seja perdoar, talvez seja buscar ajuda, talvez seja entregar uma lembrança aos pés da cruz. Esse passo, ainda que pequeno, abre espaço para que o Espírito Santo cure profundamente o seu coração. Lembre-se de que Deus não está preparando você apenas para fazer, mas para ser. Ele quer que você caminhe leve, sem pesos ocultos que o detenham. A liberdade interior é preparação para a designação exterior. Quando o seu coração está livre, a sua visão se torna clara, a sua fé se fortalece e o seu espírito se dispõe com maior força para o que virá. O que hoje parece uma ferida que nunca fechará, amanhã será testemunho de restauração. Não desista, porque o seu processo de cura é parte do plano de Deus. Com o seu interior curado, a visão se esclarece e você estará pronto para abraçar o grande que o Pai já preparou para você. Número 8. Semear e esperar, confiando nos ritmos divinos. O semear sempre é um ato de fé. O agricultor enterra a semente debaixo da terra, sabendo que por um tempo não verá nada. À primeira vista parece perda, parece vazio, parece que o esforço não tem recompensa. Mas dentro dessa escuridão silenciosa acontece um milagre invisível.
A semente morre para si mesma para dar lugar à vida. Assim também são as temporadas que Deus permite em sua vida. Ele pede que você semeie oração, obediência, serviço e paciência, e muitas vezes você não vê resultados imediatos. No entanto, a sua promessa permanece firme. No tempo certo, a colheita chegará. O livro de Eclesiastes 3:1 nos lembra: tudo tem o seu tempo determinado, e todo propósito debaixo do céu tem a sua hora. Isso significa que a sua temporada de semeadura não é perda de tempo, é investimento. Quando você dá mais do que recebe, quando parece que o céu está em silêncio, Deus está purificando suas motivações e fortalecendo suas raízes. Porque se a colheita chegasse rápido demais, sem processo, ela desmoronaria com a primeira tempestade. A espera não é castigo, é proteção contra um crescimento acelerado, sem raízes firmes. Jesus falou em Marcos 4:26 ao 29 da parábola do crescimento secreto. O semeador semeia a semente, depois dorme e se levanta, e a semente cresce sem que ele saiba como. O crescimento não depende da ansiedade do semeador, mas do poder de Deus na terra fértil. Esse é o convite para você. Confie que o que você semeou não está perdido. Ainda que você não veja, Deus está agindo no profundo da sua história. Eu sei que a espera pode parecer insuportável. Você ora, trabalha, semeia e parece que nada muda. Essa sensação de vazio pode tentá-lo a pensar que não valeu a pena, que seus esforços se perderam. Mas deixe-me dizer, a espera nunca é perda nas mãos de Deus. Cada oração que você levantou foi recolhida em sua presença. Cada lágrima derramada se tornou semente. Cada ato de obediência, ainda que pequeno, está preparando o terreno para um fruto abundante. O maior desafio na espera é não se comparar com os outros. Você vê como outros avançam, florescem, colhem e sente que você continua estagnado. Mas a sua história não tem o mesmo calendário que a dos demais. Comparar-se rouba a sua paz e distorce o seu propósito. Deus tem um relógio perfeito e uma terra única preparada para você. O fato de você não ver fruto agora não significa que ele não crescerá. Significa que a raiz ainda está se firmando. A gratidão diária é chave para manter o coração aberto durante a seca. Quando você agradece até pelo pequeno, o seu olhar se concentra na fidelidade de Deus e não na aparente demora. A prática que você pode começar hoje é simples. Faça uma lista diária de 3 bênçãos atuais. Não importa se são grandes ou pequenas. Esse exercício treinará o seu coração para reconhecer que, mesmo na temporada de espera, você já está cercado de sementes de bondade que estão germinando. Veja como age um agricultor. Depois de semear, ele não passa os dias desenterrando a semente para verificar se já brotou. Ele confia que a terra fará o seu trabalho. Você também precisa aprender a confiar nos ritmos divinos. Se Deus lhe pediu para semear fidelidade, faça. Se lhe pediu para servir, faça. Se lhe pediu para confiar, faça. A sua responsabilidade é semear, a dele é dar o crescimento. Quero validar o que você sente. Esperar é difícil e muitas vezes parece que a vida parou. Mas o céu não está inativo. Deus está trabalhando no que você não vê. Assim como a semente rompe primeiro no oculto antes de aparecer na superfície, assim também o seu processo está se desenvolvendo no secreto antes de se mostrar no visível. Não se canse de semear, porque no tempo de Deus, essa semeadura trará fruto multiplicado. Como diz Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A espera forma paciência, purifica motivações e fortalece o seu caráter para sustentar o que vem. Lembre-se, o que foi semeado em lágrimas será colhido em alegria. Mantenha o seu olhar na promessa, não no calendário. O seu pai não se esqueceu de você.
Ele está preparando algo grande, e o que agora parece invisível se transformará em abundância. Confie nos ritmos divinos, porque no seu tempo perfeito, a semeadura amadurece em prova e colheita. Número 9. Prova e colheita. Quando o invisível se manifesta. Cada prova que você atravessou não foi em vão. Embora no momento parecesse insuportável, cada desafio foi um exame que confirmou o que você havia aprendido em temporadas anteriores. Deus nunca permite uma prova sem propósito. Cada uma lapidou seu caráter e fortaleceu sua fé como o ouro que é purificado no fogo. Esse processo doloroso não foi para destruí-lo, mas para que sua confiança em Deus se tornasse inabalável. E agora, depois de semear com lágrimas, depois de esperar com paciência, chega o tempo em que o invisível começa a se manifestar. O apóstolo Paulo expressou isso com clareza em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Esse "a seu tempo" é a chave. Não é quando você quer nem quando acredita que já está pronto, mas quando Deus determina que seu caráter está preparado para sustentar o que vem. Porque a colheita não é apenas receber abundância, é administrar bênção com maturidade e responsabilidade. Olhe a história de José. Ele passou por rejeição, traição e prisão. Mas todo esse caminho foi treinamento para o dia em que chegaria ao Egito. Quando finalmente esteve diante do faraó, seu caráter provado o capacitou a administrar a abundância de 7 anos, não apenas para si, mas para salvar nações inteiras. Gênesis 41:57 diz que toda a terra vinha ao Egito para comprar alimento. A colheita de José não foi privada, foi comunitária. Assim também será a sua colheita. Não está desenhada unicamente para você, mas para abençoar a muitos mais. É importante entender que a abundância também é uma arma de 2 gumes. Se chegar antes do tempo, pode tirar seu foco ou até mesmo destruí-lo. Por isso Deus permite que você espere, que atravesse provas, que aprenda a depender dele e não dos recursos. A prova confirma que sua identidade não está no que você tem, mas em quem você é em Cristo. Quando essa verdade fica firme, então você pode manejar a abundância sem que a abundância o domine. Reconheço que esperar a colheita pode gerar ansiedade. Pensar no que vem às vezes pesa tanto quanto a própria prova. Você se pergunta: serei capaz de sustentar o que Deus quer me dar? Terei sabedoria suficiente para não desperdiçar? É natural sentir essa pressão, mas aqui está a boa notícia. Deus não apenas prepara a bênção para você, também prepara você para a bênção. Ele não lhe dará algo que você não seja capaz de administrar. Assim como ensinou José a governar, assim também ensinará você a ser um bom mordomo. A colheita que vem à sua vida não será fruto apenas do seu esforço, será fruto da graça de Deus que recompensou sua perseverança. Mas essa graça também o responsabiliza. Você receberá não apenas para satisfazer suas necessidades, mas para ser canal de provisão, de consolo e de esperança para outros. A árvore não dá frutos para si mesma, ela os dá para alimentar toda a comunidade. Assim também sua bênção será semente de esperança para aqueles que o rodeiam. Por isso, a prática espiritual que você pode começar hoje é simples, mas poderosa. Ore a cada dia pedindo sabedoria para administrar o que vem. Diga ao Senhor: não quero que a colheita me encontre sem raízes firmes. Prepara-me para abençoar, não apenas para receber. Essa oração abre seu coração para a perspectiva correta. A colheita não é um troféu pessoal, é uma missão coletiva. Pense também que a prova e a colheita andam de mãos dadas. A prova lhe ensinou dependência, humildade e confiança. A colheita exigirá generosidade, responsabilidade e maturidade. Ambas fazem parte do mesmo processo de preparação. O que parecia um vale de lágrimas se converterá em campos de abundância, mas não para alimentar seu orgulho, e sim para expandir o propósito de Deus em sua vida.
Talvez você se sinta cansado de esperar. Talvez pense que já não tem forças para continuar semeando. Mas hoje o Senhor lhe lembra: não desista agora. Você está mais perto da manifestação do que imagina. A colheita já está a caminho e seu caráter provado é o sinal de que poderá sustentá-la. Você receberá fruto abundante, mas também receberá a responsabilidade de compartilhá-lo. E nessa combinação de bênção e serviço, você descobrirá a plenitude do propósito de Deus. A prova confirmou sua fé, e a colheita mostrará ao mundo o que Deus pode fazer com alguém que não desistiu. Enquanto espera, fortaleça sua mente, porque depois da colheita virão novos desafios. E assim, passo a passo, Deus continuará preparando você para o grande que já está escrito sobre sua vida. Número 10. A batalha interior. Vencendo dúvida e cansaço. A batalha mais importante que você enfrentará no seu caminho rumo ao grande que Deus está preparando para você não é contra inimigos externos, mas contra as vozes internas que buscam enfraquecer sua fé. Essa luta acontece no território da sua mente, onde a dúvida e o cansaço tentam se instalar como verdades permanentes. A palavra nos lembra em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Isso significa que nem tudo o que você pensa vem de Deus, nem tudo o que você sente reflete a realidade. Há pensamentos que parecem credíveis, mas são mentiras disfarçadas. A dúvida é especialista em se disfarçar de lógica. Ela sussurra frases como: talvez Deus não vá fazer, talvez você não seja suficiente, ou com certeza isso é grande demais para você. E porque essas frases parecem razoáveis, começam a corroer pouco a pouco sua confiança. Mas a dúvida não é uma opinião objetiva, é uma mentira que busca distorcer o que Deus já disse sobre você. Por isso, a melhor maneira de combatê-la não é com força de vontade, mas com a verdade bíblica. O próprio Jesus no deserto respondeu a cada mentira do inimigo com: está escrito. Esse é o seu modelo: identificar a mentira recorrente e respondê-la com um versículo específico que a desarme. O cansaço, por outro lado, não é pecado nem fraqueza espiritual, é uma condição humana. Até mesmo os servos mais fiéis se desgastam. Elias, depois de grandes vitórias, desabou debaixo de um zimbro pedindo a Deus que lhe tirasse a vida. Mas Deus não o repreendeu, ele o alimentou e lhe deu descanso, como lemos em 1 aos Reis 19:5-8. Isso nos ensina que o cansaço não se vence com autoexigência, mas com repouso e com a provisão de Deus. Quando seu corpo pede descanso e sua alma se sente vazia, o mais espiritual que você pode fazer é parar, dormir, alimentar-se bem e receber a graça renovadora do Pai. Normalizar essa luta é importante. Muitos pensam que, se duvidam, é porque lhes falta fé, ou que, se cansam, é porque não oram o suficiente. Mas a verdade é que todos, em algum momento, passamos por essas batalhas internas. Reconhecer isso não o torna menos espiritual, o torna mais humano. E é precisamente nessa honestidade que Deus se glorifica, porque seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A comunidade também desempenha um papel vital nessa batalha. A dúvida se fortalece no isolamento. Quando você guarda suas lutas em silêncio, elas se tornam mais pesadas. Mas quando você as compartilha com alguém de confiança, quando recebe oração e conselho, a mentira perde poder. A fé se multiplica quando é compartilhada. Por isso é importante não lutar sozinho, mas cercar-se de pessoas que lembrem quem você é e o que Deus disse sobre você. Uma prática espiritual que você pode começar hoje é escrever a mentira que mais se repete na sua mente. Talvez seja: Deus já não me ouve, ou nunca vou conseguir. Depois, busque um versículo que responda diretamente a essa mentira. Escreva-o ao lado e repita em voz alta cada vez que a dúvida aparecer. Essa é a sua arma de guerra. Você não precisa de 1000 argumentos, você precisa da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aplicada com precisão à sua situação. Também pergunte em oração:
Quais pensamentos estão me roubando a paz? Que frases repito que não vêm do coração de Deus? Que verdades bíblicas preciso internalizar? Essas perguntas pastorais, feitas com sinceridade diante do Senhor, abrirão espaço para que o Espírito Santo lhe mostre com clareza quais mentiras você acreditou e como substituí-las por sua verdade. Lembre-se de que sua mente é campo de batalha, mas você não está lutando sozinho. Cristo já venceu e nele você tem autoridade para derrubar fortalezas mentais. Não ignore a luta, mas também não a dramatize. Tome-a como parte do treinamento que Deus usa para fortalecê-lo. Cada pensamento que você leva cativo, cada mentira que você desarma, cada descanso que você recebe como dom divino, o aproxima mais da maturidade que você precisa para sustentar o grande que vem. Não desista agora. Se sentir dúvida, substitua-a por verdade. Se sentir cansaço, receba descanso na presença do Pai. E se sentir solidão, busque a companhia da comunidade de fé. Com sua mente clara e seu espírito fortalecido, você poderá discernir com maior nitidez a voz divina que guia seus passos. Porque o que Deus está preparando em você não exige apenas força exterior, mas vitória na batalha interior. E essa vitória já começou no momento em que você decidiu não acreditar mais nas mentiras, mas abraçar a verdade eterna que o sustenta. Número 11. Discernimento prático. Reconhecendo a voz do pastor. O discernimento espiritual não é um dom reservado para poucos, é uma habilidade que se cultiva no caminhar diário com Deus. Jesus afirmou em João 10:27, minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. A voz do pastor não é distante nem confusa. O que acontece é que muitas vezes nosso coração está cheio de ruído, estática e vozes alheias que dificultam sintonizar a frequência correta. O desafio não é se Deus fala, mas se aprendemos a reconhecê-lo. Pense em um rádio antigo. Quando você gira o botão, houve interferências até que, de repente, encontra a estação exata. Assim funciona o discernimento. Não se trata de inventar um sinal, mas de ajustar seu ouvido interior até alinhar seu espírito com a voz de Deus. Essa voz nunca contradiz seu caráter revelado na Escritura. Se o que você ouve não reflete amor, verdade, justiça e misericórdia, não provém do bom pastor. A palavra é sempre o filtro que valida qualquer impressão, pensamento ou direção. O caminho de Emaús nos dá um exemplo profundo. Os discípulos caminharam junto a Jesus, ressuscitado sem reconhecê-lo, até que em Lucas 24:31 se lhes abriram os olhos ao partir o pão. Isso nos ensina que a voz e a presença de Cristo às vezes se tornam claras no simples, na Escritura, na oração, na comunhão. Nem sempre você reconhecerá Deus no espetacular. Muitas vezes será no cotidiano que ele se revelará com maior clareza. Discernir a voz de Deus é como exercitar um músculo. No início pode parecer difícil, mas com prática se fortalece. Por isso é vital dedicar momentos de silêncio intencional. Em um mundo saturado de notificações, notícias e distrações, parar 15 minutos por dia em quietude diante de Deus é um ato poderoso. Não encha esse tempo com muitas palavras. Escute, anote, permita que o Espírito Santo impressione seu coração. Esse hábito simples treina seu ouvido espiritual. Outro aspecto chave do discernimento é a confirmação múltipla. Deus não é autor de confusão, e quando lhe dá uma direção importante, costuma confirmá-la de diferentes maneiras. Através da sua palavra, de circunstâncias, de conselhos piedosos ou de paz interior. Quando uma impressão é forte, mas isolada, espere. A paciência o protege de decisões precipitadas. Se algo vem de Deus, resistirá à prova do tempo e às confirmações sucessivas. A obediência prévia também abre caminho para uma maior clareza. Muitas vezes pedimos a Deus uma nova palavra quando ainda não obedecemos à última instrução.
Se ele pediu que você perdoasse, servisse, desse um passo de fé e você ainda não o fez, dificilmente receberá direção fresca. A obediência prepara o terreno para ouvir com nitidez. Cada vez que você responde em fé ao que já conhece, seu ouvido se afina para a próxima orientação. Quero reconhecer que distinguir a voz de Deus pode gerar ansiedade. Você teme errar. Pensa que talvez o que ouve seja apenas sua mente ou suas emoções. Não se condene por isso. Todos já passamos por esse processo. A boa notícia é que o discernimento se aprende, se pratica e se aperfeiçoa com o tempo. O mesmo Deus que quer falar com você também quer ensiná-lo a reconhecê-lo. Ele não está brincando de se esconder, está formando sua sensibilidade espiritual. Uma prática que você pode começar hoje é manter um diário espiritual. Depois dos seus 15 minutos de silêncio, anote o que percebeu, os versículos que leu, os pensamentos que surgiram. Depois, revise com calma se o que escreveu se alinha com a palavra e se encontra confirmação em seu caminhar. Com o tempo, você verá padrões, clareza e direção. E o mais importante, começará a diferenciar entre seus pensamentos, vozes externas e a voz constante do bom pastor. Lembre-se de que a voz de Deus sempre o levará à paz, não à confusão. Ela o impulsionará à fé, não ao medo. Convidará você a amar, não a julgar. Se o que você ouve produz esperança e reflete o caráter de Cristo, pode confiar que é Ele guiando você. E quando sua voz se torna clara, mesmo em meio a provas e sofrimentos, seu coração encontra propósito e direção. Portanto, não tema se agora a estática estiver forte. Afine seu ouvido com a palavra, pratique o silêncio, busque confirmação, obedeça ao já revelado e mantenha um coração humilde. Com uma mente clara e um espírito disposto, a voz de Deus será cada vez mais nítida. E quando você a reconhecer, saberá que cada passo que der, mesmo no deserto, está alinhado com o plano perfeito que Ele desenhou para a sua vida. Porque o pastor nunca deixa de falar, e hoje ele lhe lembra que está preparando você para algo grande, por isso não desista agora. Número 12. Sofrimento redentor. Quando a dor constrói propósito. O sofrimento nunca é confortável, mas nas mãos de Deus nunca é inútil. O que agora pesa sobre o seu coração não é desperdício. É uma semente que, embora tenha caído em terra com lágrimas, dará fruto no seu tempo. A palavra declara em 2 Coríntios 1:4: Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, pelo consolo com que nós somos consolados por Deus. Essa é a essência do sofrimento redentor. O que hoje te dói, amanhã será seu testemunho para levantar outros. Pense no diamante, formado nas profundezas sob pressão e calor extremos. O mesmo acontece com você. Não é no conforto que se forja o caráter mais puro, mas na pressão. A dor, embora você não a compreenda agora, está moldando áreas da sua vida que serão indispensáveis para sustentar o propósito que Deus preparou. José entendeu isso quando, após anos de injustiça e traição, pôde dizer a seus irmãos em Gênesis 50:20: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Seu sofrimento não apenas o transformou, também se tornou a chave para salvar multidões. Sei que buscar propósito em meio à dor pode parecer impossível, porque a ferida arde e as lágrimas cegam. Reconhecer isso não minimiza o que você sente. Deus não pede que você negue seu sofrimento, mas que confie que Ele está presente nele. O que agora parece perda, Ele está redimindo em uma plataforma de empatia e consolo que você não poderia aprender de outra forma. Há coisas que só a dor ensina. Ouvir mais atentamente, abraçar mais sinceramente, valorizar o essencial e deixar o superficial. A prova também revela forças ocultas que você não sabia que possuía. Só quando a tempestade se intensifica, você descobre que suas raízes eram mais profundas do que imaginava.
A dor age como fogo que consome o passageiro e deixa o eterno. O que antes te definia, agora perde importância, e sua identidade se centra mais em ser filho ou filha de Deus do que em qualquer título, conquista ou reconhecimento. Assim, o que parecia te enfraquecer, na verdade, fortalece a essência da sua fé. O sofrimento redentor o prepara para ser canal de cura para outros. Cada lágrima que você derrama hoje o capacita a compreender as lágrimas dos outros. Cada ferida que Deus sara em você o treina para sarar corações quebrantados. Não é por acaso que Jesus, antes de enviar seus discípulos, primeiro os curava, porque ninguém pode levar consolo real se não recebeu primeiro o consolo do Pai. Suas cicatrizes, longe de serem sinais de derrota, serão credenciais de autoridade espiritual para ministrar a quem atravessa o mesmo. Quero falar diretamente, não ignore a dor, mas também não a absolutize. Escreva-a, documente-a, registre o que o Espírito lhe ensina nesta temporada. Essa prática não só ajudará você a processar, como permitirá ter um memorial de fidelidades que um dia poderá compartilhar. O que agora é lágrima, amanhã será palavra de vida para alguém que acredita que não há saída. Suas experiências não são apenas suas, são um depósito divino para abençoar outros. Em meio ao sofrimento, a empatia desperta. Essa sensibilidade não se aprende em livros nem em sermões. Aprende-se no vale, quando você sentiu solidão, abandono ou perda. O sofrimento abre os olhos para a realidade dos outros e dá a capacidade de acompanhar sem julgar, de ouvir sem precisar dar respostas rápidas. Esse é um fruto precioso que Deus multiplica em quem se rende ao seu processo. E embora seja difícil enxergar, lembre-se de que a dor tem prazo de validade, mas o propósito que ela produz é eterno. Deus nunca permitirá que você passe por uma temporada sem que ela o leve a um nível maior de maturidade. O que hoje se sente como peso, amanhã será sua plataforma. O que agora é choro, amanhã será sua canção. Porque a dor com Deus nunca é em vão, sempre se torna semente de vida. Portanto, receba esta mensagem no profundo do seu espírito. Deus não está castigando você, está moldando você. Não está descartando você, está preparando você. O que agora enfrenta será usado para levantar você e levantar muitos outros. Por isso, mesmo que as lágrimas continuem caindo, não desista agora. O sofrimento redentor está construindo propósito eterno em você, e as promessas de Deus serão o sustento até que veja com seus próprios olhos o que agora só crê pela fé. Número 13. Âncoras de fé. Apegando-se às promessas imutáveis. As promessas de Deus são como âncoras firmes que sustentam sua vida quando as ondas da incerteza batem com força. Pode ser que seu coração tremam, que suas emoções lhe digam que nada vai mudar, mas a palavra declara em Números 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso disse e não fará? Acaso falou e não cumprirá? Quando você escolhe apegar-se ao que ele prometeu, não se sustenta no otimismo humano, afirma-se na fidelidade imutável do Pai. Uma promessa de Deus é mais sólida que qualquer circunstância temporária. Abraão vivenciou isso quando creu contra toda esperança na promessa de descendência. Romanos 4:18 nos lembra que ele se manteve crendo mesmo quando tudo parecia impossível. Essa fé não foi um auto-engano. Foi a âncora que o manteve firme até ver cumprida a palavra. E essa mesma dinâmica acontece com você. Suas emoções podem mentir, seus pensamentos podem oscilar, mas as promessas divinas permanecem inalteráveis. Apegar-se a uma promessa não significa negar a dor ou a dificuldade. Significa reconhecer que sua realidade não tem a última palavra. É certo que os problemas são temporários, mas as promessas têm perspectiva eterna.
Cada vez que você declara em voz alta o que Deus disse, sua fé se fortalece mais do que com uma leitura silenciosa. Seus ouvidos também precisam ouvir o que seu espírito acredita. Essa prática transforma sua atmosfera interior, porque o que você repete com convicção se torna uma verdade mais forte que suas emoções mutáveis. Talvez ao apegar-se às promessas, você sinta que está se enganando. Mas não é assim. Fé não é negar a tempestade, é crer que a âncora resiste, mesmo que ainda não veja a calmaria. Quando você diz, "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", não está fugindo da realidade, está declarando uma verdade eterna que transcende o que vê em sua mesa ou em sua conta bancária. O que parece fraqueza é, na realidade, a força prática da fé. Caminhar não pela vista, mas pela confiança no caráter de Deus. Cada promessa cumprida em seu passado é garantia das que ainda estão por vir. Faça memória. Lembre-se das vezes em que Ele abriu portas, proveu quando não havia recursos, curou quando a esperança se apagava. Essas recordações são memoriais que fortalecem sua confiança no presente. Se Ele foi fiel ontem, será fiel amanhã. Se cumpriu sua palavra no deserto, a cumprirá também na terra prometida. O memorial de fidelidades é um lembrete de que sua palavra nunca volta vazia. Por isso, em meio à tempestade, você precisa de âncoras. Não emoções, não opiniões, não comparações. Você precisa de versículos que sejam como pregos firmes em parede sólida. Escreva de 3 a 5 promessas específicas e repita-as toda manhã e toda noite. Não faça como um ritual vazio, mas como um ato de confiança. Declare: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias. Ou aquele que começou a boa obra em mim a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essas palavras não são meras frases, são seu sustento divino no processo. A imagem da âncora é poderosa. Um barco pode ser atingido por ondas e ventos, mas se a âncora estiver firme, não será arrastado à deriva. Assim é sua vida. As ondas de más notícias, de decepções ou de atrasos podem bater, mas se sua âncora estiver nas promessas do Senhor, sua fé não se perderá. Você poderá tremer, chorar, sentir cansaço, mas não será destruído. Porque a promessa de Deus não depende da sua força, depende do seu caráter. Hoje quero convidar você a aplicar isso na prática. Faça sua própria lista de promessas e, quando o desânimo bater, responda com a verdade. Quando sua mente disser, você nunca sairá disso, responda com Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará. Quando o medo disser, você não tem futuro, responda com Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa é a forma de a promessa se tornar uma âncora viva dentro de você. Não subestime esse exercício. Pode parecer simples, mas é profundamente transformador. Cada declaração diária fortalece seu espírito, estabiliza suas emoções e alinha sua conduta. Você não caminhará a partir do desespero, mas a partir da segurança. E essa segurança não vem de você, vem de um Deus que não mente. Por isso, mesmo que a tempestade ainda não cesse, não desista agora. Apegue-se a essas promessas como quem se apega a uma âncora em meio ao mar revolto, porque chegará o dia em que essas mesmas palavras que hoje você repete com fé se materializarão diante de seus olhos. E então saberá que não foi ilusão, foi fidelidade divina sustentando você todo o tempo. Enquanto seu coração se cura, as promessas continuarão sendo a âncora que o mantém firme no caminho para o grande que Deus está preparando para a sua vida. Número 14. Cura do coração. Liberdade para o futuro que vem. Um coração ferido é como um viajante com correntes invisíveis. Caminha, mas não avança com liberdade. Deus não quer que você carregue essas correntes para o futuro que Ele já está preparando para você. Jesus deixou isso claro em Mateus 6,14.
Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. O perdão não é um acessório opcional no caminho da fé, é um requisito para entrar na liberdade que abre a porta para o propósito. Perdoar nem sempre parece natural, e muitas vezes dói, porque parece trair a ferida que você carrega. Mas não é traição, é libertação. É o ato de soltar aquilo que o prendia para que nada impeça o fluir do amor de Deus em você e através de você. O processo de cura interior é profundo e completo. Primeiro, ver a ferida, porque não se cura o que se nega. Deus o convida a reconhecer aquilo que ainda dói, sem filtros nem desculpas. Depois vem o doer-se, porque a fé não anula o lamento. Jesus chorou em Betânia, e sua dor também é válida. Em seguida vem a decisão, porque o perdão não depende de emoções passageiras, mas de uma escolha firme. E, finalmente, o retorno, quando Deus restaura o que parecia quebrado e devolve a capacidade de amar sem ressentimentos. Esse caminho de metanoia transforma não apenas sua visão do passado, mas também sua disposição para o futuro. As feridas não tratadas tornam-se filtros distorcidos que marcam seus relacionamentos e decisões. O que você não cura hoje pode se tornar um limite amanhã. Talvez você tenha dificuldade em confiar porque alguém o traiu, ou talvez rejeite oportunidades porque ainda ouve vozes de fracasso do passado. Mas Deus quer remover esses filtros para que você possa ver a vida com clareza renovada. A graça que você recebeu não é apenas para cobrir seus pecados, mas para capacitá-lo a estender a mesma graça àqueles que o feriram. Perdoar não significa aprovar o que aconteceu, significa decidir que isso não terá poder sobre seu futuro. José é um exemplo vivo dessa verdade. Traído e vendido por seus irmãos, teve todos os motivos para guardar ressentimento. Mas quando a oportunidade de vingança esteve em suas mãos, escolheu o perdão. Em Gênesis 45:5, ele lhes disse: Não vos entristeçais, nem vos pese de me haverdes vendido aqui, porque para a preservação de vida me enviou Deus diante de vós. Esse ato de liberdade interior o posicionou para uma missão de impacto nacional. A cura do seu coração foi a chave que abriu seu destino. Sei que às vezes o perdão parece impossível. Talvez você pense: se eu perdoar, é como se dissesse que o que fizeram comigo não teve importância. Mas o contrário é verdadeiro. Perdoar é dizer: o que fizeram comigo foi doloroso, mas não terá a última palavra sobre mim. É entregar a Deus a justiça que só Ele pode administrar e abrir espaço para que sua paz reine em seu interior. O perdão liberta você, não o outro. Uma prática concreta que pode ajudá-lo nesse caminho é escrever uma carta de perdão. Não é necessário enviá-la, porque não se trata do destinatário, mas da sua cura. Escreva com sinceridade, exponha a dor, reconheça o que aconteceu e em seguida declare nessa carta: escolho perdoar porque fui perdoado. Esse ato espiritual é uma ruptura de correntes, um passo em direção à liberdade que Deus quer lhe dar. Um coração livre pode amar sem limites e servir sem ressentimentos. Quando você não carrega culpas, ressentimentos ou feridas abertas, torna-se um canal limpo para a obra de Deus. A liberdade interior sempre precede a autoridade exterior. Antes que Deus lhe confie maiores responsabilidades, quer assegurar-se de que seu coração esteja saudável para sustentá-las, porque o futuro que vem não pode ser edificado sobre alicerces quebrados. Precisa de um coração restaurado, forte e disposto. Não subestime este passo. Talvez você ache que o grande que Deus lhe prometeu depende do seu talento, dos seus recursos ou da sua preparação acadêmica. Mas o que realmente determina sua capacidade de sustentar o que vem é a condição do seu coração. Um coração preso se cansa rápido, mas um coração livre avança leve rumo ao destino. Essa é a sua chamada hoje. Deixe que Deus,
quebre suas correntes e lhe dê a liberdade para caminhar em plenitude para o que Ele preparou para você. Portanto, receba esta verdade com fé. Seu futuro está nas mãos de Deus, mas seu coração precisa estar livre para desfrutá-lo. Não se apegue ao ressentimento, não carregue a amargura, não se condene pelo passado. Hoje o Senhor lhe diz que é tempo de curar, perdoar e soltar, porque apenas um coração livre pode abraçar com força a nova identidade e o propósito glorioso que já estão prestes a se manifestar em sua vida. Número 15. Sua nova identidade, preparado e enviado. Hoje chegamos ao final deste percurso, mas o que para você parece um fechamento, na realidade é um começo. Você não é a mesma pessoa que iniciou esta jornada. Foi processado, moldado, confrontado e consolado. Cada silêncio, cada porta fechada, cada relacionamento redefinido, cada prova sob pressão e cada lágrima que entregou nas mãos do Pai fizeram parte da obra formativa que Deus estava realizando em você. Agora o Senhor lhe lembra que esse processo não foi em vão. Não foi casualidade nem perda de tempo. Foi preparação. E uma preparação que não o deixa onde você estava, mas o lança para uma nova identidade e para uma missão específica. O apóstolo Paulo expressou isso claramente em 2 de Timóteo 2:21. Será instrumento para a honra, santificado, útil ao Senhor e disposto para toda boa obra. Essa é agora a sua identidade, instrumento preparado, não por suas forças, mas pela graça daquele que começou a boa obra em você e a aperfeiçoará até o fim. A preparação sem propósito é frustração, e o propósito sem preparação é presunção. Mas você já não está em nenhuma dessas duas margens. Deus o conduziu pelo processo exato que precisava para sustentar o grande que está por vir. Pense nos discípulos. Passaram tempo no anonimato, aprendendo, falhando e sendo corrigidos. Mas houve um momento em que Jesus os reuniu, deu autoridade e os enviou com uma missão clara, como está escrito em Mateus 10:1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curar toda enfermidade e toda doença. Esse é o modelo, preparação seguida de envio. E hoje, no âmbito espiritual, você recebe a mesma comissão. Você já não é espectador, é parte ativa do plano divino. É natural que sinta emoção e também temor. A nova identidade sempre desperta ambos, a emoção do novo e a responsabilidade do grande. Mas lembre-se de que você não caminha sozinho. A mesma mão que o sustentou no vale é a que o guiará na missão. A mesma voz que lhe falou no silêncio será a que lhe dará direção no caminho. E as mesmas promessas que o ancoraram na tempestade continuarão a sustentá-lo quando o vento do serviço soprar com força. O futuro que Deus preparou para você está diretamente conectado à preparação que recebeu. Sua história, suas batalhas, suas feridas curadas e suas vitórias no secreto fazem parte do testemunho que outros precisam ouvir. A dor que você viveu não é desperdiçada. Torna-se uma mensagem de esperança. A espera que suportou não foi inútil. Agora é um farol para aqueles que ainda esperam. Sua vida já não se trata apenas de você, mas de todos aqueles que Deus alcançará através de você. Hoje é momento de graduação espiritual. Imagine que as togas de formação se transformam no uniforme do serviço. Você não fica com o diploma pendurado na parede, leva-o como um estandarte em seu coração. Foi preparado, santificado e equipado. Agora é hora de caminhar como filho amado, que sabe quem é e o que tem em mãos. Essa é a sua nova identidade, preparado e enviado. Quero convidá-lo a um ato profético e prático. Comece a declarar cada manhã sua nova identidade. Diga em voz alta: sou instrumento útil nas mãos de Deus. Estou preparado para a obra que Ele me confia. Caminho em minha missão com fé e obediência.
Essa declaração não apenas reafirma o que Deus já fez em você, mas também alinha sua mente e seu coração com o propósito que tem pela frente. E dê o primeiro passo, mesmo que pareça pequeno, em direção ao que o Senhor lhe mostrou. O futuro não começa amanhã. Começa com sua obediência hoje. Deus lhe diz, não se renda agora. Tudo o que você viveu fazia parte de um plano maior. Cada lágrima foi semeada em terra fértil. Cada oração, mesmo que você achasse que se perdia no ar, estava edificando alicerces invisíveis. E agora, esses alicerces sustentarão o grande que Ele preparou para você. Sua nova identidade não é alguém em espera, é alguém em missão. Você passou de preparado a enviado, de formado a frutífero, de moldado a multiplicador. Portanto, levante-se com confiança, caminhe com passo firme. Não se defina mais pelo que perdeu, nem pelo que ainda não vê, mas pelo que já é em Cristo. Porque o Deus que começou em você este processo glorioso não o trouxe até aqui para deixá-lo a meio caminho. Ele completa o que começa, e o que começou em sua vida florescerá no momento oportuno. Hoje você recebe sua identidade renovada e seu propósito ativado. O céu já o respalda, e a terra está esperando o que Deus depositou em você. Você já não é mais quem começou esta jornada. Depois de reconhecer os sinais da preparação divina, compreender os tempos de Deus, vencer as batalhas internas, desenvolver discernimento, ressignificar seu sofrimento e ancorar seu coração em suas promessas, você foi transformado. O Deus que sussurrou para você na tempestade, agora o envia como resposta às orações de outra pessoa. Sua preparação não foi apenas para você, mas para que possa abençoar, consolar e guiar outros que estão passando pelo que você já superou. Lembre-se, o Deus que o preparou em segredo o honrará em público. Seu momento chegou. Não se renda agora, quando está tão perto de ver a manifestação de tudo aquilo para o qual você foi preparado.